Então, primeiro de tudo, fizeste logo aí uma coisa muito importante que é fazer uma grande diferença entre o que é o SNS hoje, o que foi e o que eventualmente poderá vir a ser. Vou começar pela avaliação que nós fazemos do presente e é uma avaliação pela qual eu estou completamente coordenado com a posição da IEL. O SNS não é mau por si, nem é bom por si. É o sistema de saúde que nós temos e é o sistema de saúde com o qual temos que viver no momento, enquanto não for feita uma reforma do mesmo como nós defendemos. Enquanto o sistema não está necessariamente mal construído, tem problemas graves, nomeadamente a nível do seu financiamento, e nomeadamente a nível de questões de gestão, seja orçamental ou de gestão de recursos humanos e recursos técnicos. Uma coisa que é certa, e aqui eu acho que será relativamente fácil de chegarmos a um consenso entre nós os três, os oradores, ainda que tenhamos posições políticas muito diferentes, é que o SNS não serve o país neste momento. Podemos ter depois opiniões diferentes sobre qual é que é o caminho para resolver esse problema, mas acho que o diagnóstico deve ser relativamente consensual. Seja através dos tempos de espera que as pessoas têm que esperar para consultas de cirurgias, seja através do subfinanciamento que existe para a saúde, o que justifica precisamente as listas de espera, mas também muitas vezes escassez técnica por exemplo, métodos complementares de diagnóstico, uma dificuldade orçamental de conseguir ter, portanto, financiamento para ordenados que consiga fixar os técnicos mais qualificados ou consiga contratar em quantidade suficiente todos os profissionais de saúde, sejam eles mais ou menos graduados. Depois temos outro problema grave e aqui muito, muito pessoal e do qual tenho um conhecimento muito próximo, que é com a questão da formação médica, que temos também problemas graves com a formação médica, porque tal como a prestação de cuidados de saúde, a formação médica é em Portugal exclusivamente estatal, com algumas exceções de acordos que existem entre hospitais privados e públicos, mas o sistema de atribuição de vaga é feito exclusivamente com hospitais estatais. Isto cria também problemas graves, porque a partir do momento em que não conseguimos fazer uma fixação de médicos especialistas, temos uma redução da capacidade de formação pós-graduada, e isto é uma bola de neve que termina com uma dificuldade muito grande em suprir aquele que é o profissional de saúde mais escasso neste momento no SNS, que é o especialista, portanto, o médico especialista. Portanto, só aqui temos já dois grandes problemas. Da ótica do utilizador, temos uma dificuldade muito grande em ter um acesso a cuidados de qualidade e em tempo útil. Da ótica do prestador, temos uma dificuldade muito grande em fazer uma gestão adequada e manutenção de recursos humanos. Isto depois vai-se refletir nos problemas da ótica do utilizador. Agora, porquê é que o SNS chegou aonde chegou e porquê é que estamos agora com todos estes problemas? Os problemas do SNS não surgiram nos últimos 5 anos, nem surgiram, como se calhar vamos ouvir hoje, com a Troika. Portanto, resulta da própria arquitetura do sistema, da alocação financeira que foi feita ao longo das décadas, seja por qualquer partido que seja que esteve no governo, e resulta de uma alteração da base de pessoas que recorrem ao SNS. Nós hoje temos o doente clássico de hoje de um hospital público é um doente idoso com múltiplas doenças, comorbilidades graves, polimedicado e que necessita de cuidados que são extremamente técnicos e extremamente caros e que requer um acompanhamento prolongado. Isto é muito diferente do que era o doente clássico nos anos 80 ou nos anos 90, que eram patologias essencialmente mais ligeiras, que requeriam menos técnicas, também não existiam técnicas tão caras e tão avançadas, e por isso um SNS, agora passando para o futuro, e aqui a SNS eu gostava de falar como sistema e não apenas como serviço, vai necessitar de uma alocação financeira e de um esforço enorme de gestão de recursos humanos e técnicos, que eu não creio que possa ser mantida na arquitetura do sistema de saúde que temos neste momento. Portanto, o SNS teve um papel importantíssimo, principalmente nas décadas de 70, 80, 90, na reversão de problemas graves de saúde pública que tínhamos do século XX e da falta de investimento que houve naturalmente durante o período do Estado Novo. Teve um papel importante no início do Portugal Democrático, mas neste momento já não serve Portugal e os portugueses e nós defendemos que existem formas melhores de organizar um sistema de saúde sem pôr a causa dois princípios básicos, que é a universalidade e a garantia do acesso independentemente do rendimento. Portanto, isto são dois princípios que têm que estar garantidos em qualquer sistema de saúde num país democrático.
pronto, eu acho que para a introdução, para não ser demasiado maçadora, só dei assim a minha avaliação sobre o passado, o presente e o futuro do SNS. Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer também uma segunda intervenção ou se já quer intervir e responder de algumas coisas, comentar que o Sr. Pedro Pereira disse. Um dos senhores deputados. Eu posso fazer também, enfim, será mais uma intervenção, uma apresentação sobre o tema, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na verdade. Eu creio que o que esta pandemia, que já vamos vivendo com ela há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, tem mostrado é, em primeiro lugar, que o Serviço Nacional de Saúde não é uma gordura do Estado. Isso é muito importante, porque ainda há poucos anos atrás havia alguns partidos que achavam que era uma gordura do Estado e apelidavam assim. Apelidavam os profissionais de saúde como gordura do Estado, o Serviço Nacional de Saúde como gordura do Estado e, aliás, até retiraram 1.000 milhões de euros ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E é verdade que sim, que devemos criticar, obviamente, a Troika, como devemos criticar todos os projetos troiquistas mais ou menos modernizados, com mais ou menor rebranding, mas tudo o que seja para considerar o SNS uma gordura do Estado, ou tudo o que seja considerar o SNS um mercado, ou um promotor de mercado da saúde em Portugal, é acabar com o direito à saúde em Portugal. E eu acho que a pandemia tornou isso clarinho. E hoje, certamente que não há ninguém que diga que os profissionais de saúde não são importantes, não são imprescindíveis, ninguém hoje diz que o Serviço Nacional de Saúde e o direito à saúde não é um bem essencial e provavelmente hoje, quando olhamos para a lei de bases que revogamos na legislatura passada, que era a Lei de Bases de 1990, que vinha do PSD e do CDS-PP, hoje temos mais certeza da necessidade que era acabar com aquela Lei de Bases. Porque era uma Lei de Bases que dizia que competia ao Serviço Nacional de Saúde para promover a iniciativa privada e que, como forma de promover a iniciativa privada, o Serviço Nacional de Saúde deveria facilitar, era assim que dizia, deveria facilitar a ida dos profissionais do SNS para o setor privado. Devia abdicar de camas de internamento para o setor privado poder ter as suas próprias camas de internamento e devia promover os seguros de saúde, etc, etc, etc. E, portanto, agora que vivemos uma crise gravíssima de saúde pública, aquilo que se veio a mostrar como imprescindível para o país, na verdade, era mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mais capacidade de internamento no Serviço Nacional de Saúde, mais capacidade de unidades de cuidados intensivos e nada daquilo que era essa maravilha liberalizante do PSD-CDS dos anos 90, que era promover o mercado da saúde. Portanto, eu acho que essa é a primeira grande lição da pandemia. E eu creio que é a partir desta lição que nós devemos projetar e construir o Serviço Nacional de Saúde do futuro. E o Serviço Nacional de Saúde do futuro deve passar, obviamente, pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde, por reconhecer aquilo que são as debilidades do Serviço Nacional de Saúde. Aqui ninguém considera o SNS uma espécie de entidade divina ou sacrossanta onde não se pode mexer, pelo contrário, ele deve ser obviamente reforçado em áreas onde precisa de ser reforçado, mas nunca devemos abdicar dele enquanto sociedade. Onde é que nós achamos que deve haver reforço? Saúde pública. Durante muitos anos era considerado um dispositivo, enfim, menos importante, agora mostrou-se que é altamente relevante. E porque era considerado um dispositivo menos importante, ele foi ficando sem profissionais, com uma pletura profissional muito envelhecida, etc. E, portanto, eu acho que hoje nós temos que olhar para a saúde pública, abrindo mais vagas para a formação de médicos especialistas em saúde pública, mas também até criando equipas de saúde pública multidisciplinares, integrando mais profissionais, até outros conhecimentos científicos, etc. Hoje a saúde pública é muito constituída
por técnicos de saúde ambiental, médicos de saúde pública, enfermeiros também, mas como nós temos visto, se calhar era preciso também incluir nestas equipas ciências comportamentais, como psicologia, sociologia, ciências matemáticas, etc., para podermos ter acompanhamento, vigilância epidemiológica e estudos na área da saúde pública bem mais presentes no terreno. A segunda área onde nos parece que o SNS deve ser reforçado e que também tem mostrado ser da maior importância durante a pandemia é a saúde mental. Tradicionalmente, a saúde mental tem sido o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde, sofre dentro do planeamento político de saúde dos mesmos problemas que sofre na sociedade, que é a estigmatização em relação à saúde mental, mas eu creio que agora, com a pandemia, e sabendo que ela traz também com ela uma pandemia associada, que é uma pandemia de doença mental, que se vai refletir durante algum tempo no país, sabemos que isso saltou finalmente para as primeiras páginas, para a discussão do dia-a-dia, e este é o momento para aproveitar para reforçar a saúde mental no Serviço Nacional de Saúde. E aqui é meramente uma questão de decisão e de vontade política. Porque, por exemplo, é verdade que há sempre escassez de alguns grupos profissionais, em particular médicos, e isso é verdade também para especialistas em psiquiatria e se calhar ainda mais verdade para especialistas, por exemplo, em pedopsiquiatria, que são muito poucos em Portugal. Já não é verdade, por exemplo, para psicólogos, para assistentes sociais, para enfermeiros especialistas em área da saúde mental, etc. Aí é só abrir vagas para contratar, não é preciso fazer mais nada. E, por exemplo, o Plano Nacional de Saúde Mental que existe em Portugal, que é reconhecidamente bom, ele custa 20, 30 milhões de euros por ano para ser aplicado. Isto num orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é superior a 10 mil milhões de euros anuais, representa 0,2% do orçamento. Portanto, não é nenhum esforço orçamental significativo sequer. E, portanto, este é o momento para nós fazermos também o reforço no que toca à área da saúde mental. E para terminar, eu creio que é o momento também para fazermos uma outra coisa, que é reconhecermos que os profissionais de saúde são imprescindíveis para o país, são imprescindíveis para o Serviço Nacional de Saúde, aliás, não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais de saúde, e, portanto, era o momento de avançar em matérias que, aliás, já estão previstas na nova Lei de Bases, como, por exemplo, o incentivo à exclusividade, para atrair para o Serviço Nacional de Saúde profissionais que ao longo dos anos, por várias razões, foram saindo do SNS, mas que são hoje mais necessários do que nunca. E para além disso, promover também uma política de atração, de fixação e de atração e de fixação de profissionais que passa pela criação e valorização de carreiras profissionais, com a perspectiva de desenvolvimento de carreira, progressão de carreira, etc. Coisa que tem sido muito atribulada nos últimos anos por via de descongelamentos, de congelamentos, perdão, por via de profissões que não têm carreiras específicas, como, por exemplo, os técnicos auxiliares de saúde, de atropelos de carreira, de revisões de carreira que foram feitas e depois não foram regulamentadas. Houve 30 por uma linha e um bocadinho de tudo nos últimos anos. Mas este é o momento de construir o Serviço Nacional de Saúde para aquele que é o seu pilar, que são os profissionais de saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei, o Dr. Pedro Pereira já está aqui com a mão levantada, mas penso que o Sr. Deputado Olavo Câmara terá prioridade se quiser intervir agora. Sim, também, obrigado, Beatriz. Acho que também é aproveitável para fazer uma intervenção inicial, antes da gente entrar propriamente em alguma espécie de debate e contra-argumentar. E eu quero começar por dizer que estou cá como Olavo Câmara, como deputado na Assembleia da República, mas tudo o que disser vai vincular enquanto a mim, do ponto de vista pessoal. Aqui acho que era importante, aqui o Moisés Correia já fez, concordo com muito do que ele disse, mas acho que nós temos de ir um pedacinho mais ao passado e percebermos qual é o nosso ponto de partida. E perceber o ponto de partida de cada partido, para perceber as suas
intervenções ao longo dos anos, ao longo dos governos, agora na pandemia e no próprio futuro do Serviço Nacional de Saúde, para percebermos de onde é que vai muita coisa, de onde é que vai muita linha argumentativa. E o ponto de partida é bastante claro, acho que é bastante claro para todos, é talvez o momento mais transparente das posições de cada partido no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Uma coisa é certa, o PS criou e a esquerda aprovou o Serviço Nacional de Saúde, o PSD e o CDS foram contra, votaram contra o Serviço Nacional de Saúde, votaram contra aquele que é talvez uma das grandes heranças do 25 de Abril. E nós temos que perceber que todos os partidos e toda a direita têm problemas com esta questão, e é uma questão que já vem há muito tempo. Ou seja, nós temos uma direita que é contra aquela que foi e é uma das maiores conquistas de Abril, consagrado na nossa Constituição, e que foi materializada por um socialista, o António Arnaud, que, como todos sabemos, foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, e a quem devemos muito, e devemos estar agradecidos pela sua teimosia, porque há quem diga que foi a teimosia dele que fez construir este sistema para todos, inclusive pôs em causa um dos primeiros governos da nossa República, e precisamente por causa de implementar o Sistema Nacional de Saúde em que a direita e o CDS era contra, e votaram contra precisamente isto. Neste sentido, nós devemos olhar para o Serviço Nacional de Saúde e vemos, para perceber o que vem e para que vem. Nós olhamos para aquilo e percebemos que é um grande guarda-chuva, onde cabe toda a gente, protege todos, independentemente das suas condições financeiras. Pelo que o futuro do Serviço Nacional de Saúde é precisamente continuar assim, uma defesa intransigente neste serviço, para todos, serviço de saúde pública, de qualidade, universal e tendencialmente gratuito. Pelo que termino esta intervenção inicial com a certeza que todos nós devemos ser teimosos em relação a isto, tal como foram no passado, na implementação do Serviço Nacional de Saúde, e ser teimosos na defesa do Serviço Nacional de Saúde é não permitir ataques ou descaracterização deste serviço, e que serve a todos os portugueses, mesmo todos. E a pandemia, o que veio mostrar, apesar de todos os problemas que trouxe, mostrou foi precisamente que o Serviço Nacional de Saúde Público é o único sistema de saúde capaz de garantir a proteção de saúde da gente todos os portugueses, independentemente dos rendimentos, e acho que isto é a grande lição que nós temos de tirar desta fase menos boa que estamos a ver, que é a pandemia. Muito obrigada, Sr. Deputado Olavo Câmara. Passo a palavra ao Dr. Pedro Pereira. Ok. Ora, por onde é que a gente vai começar? Primeiro, eu gostava só por uma questão de curiosidade, que o deputado Moisés Ferreira me dissesse quem é que chamou os médicos de gordura do Estado. É mesmo por curiosidade. Eu sou relativamente novo, não me lembro disso. Pode ter sido algo que me passou ao lado, mas não tenho a mínima ideia de alguém ter chamado o SNS de gordura do Estado, e muito menos profissionais de saúde, aos médicos em específico, como gorduras do Estado. Segundo, seria possível eu compartilhar a tela? Só um instantito. Conseguem ver? Sim? Ok. Pronto. Tanto o Moisés como o Olavo concordaram numa afirmação de que o SNS seria o único sistema capaz de garantir um acesso universal a cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade, a todas as pessoas, independentemente do rendimento. Isto é tudo muito bonito de dizer, e seria muito bonito se não fosse mentira. Nós temos aqui um documento que, na verdade, é até da Comissão Europeia, que classifica em dois grandes grupos. Se bem que dentro de cada grupo existem grandes diferenças entre eles, tudo bem, mas fazendo assim um grande guarda-chuva entre os dois grupos, temos o sistema VeryGen como o nosso, em que a prioridade é que seja o Estado a ser o prestador, e um sistema de Bismarck-like, como aquele que a Iniciativa Liberal defende, e que se foca essencialmente nos cuidados das pessoas e que podem ser prestados, seja pelo setor privado, pelo setor social, que lá fora é conhecido essencialmente como non-profit, e pelo setor público, em sistema concorrencial ou em sistema colaborativo. Isto depois vai sempre dependendo, numa lógica, naturalmente, de um mercado que é altamente regulado, como tem que ser na questão da saúde. A Iniciativa Liberal não é um partido libertário, reconhece o papel do Estado, principalmente na regulação, em temas essenciais como é a saúde, a educação, entre outros. E a saúde é claramente um deles. Ora, se olharem para o mapa, vocês vão verificar que a larguíssima maioria dos países da União Europeia tem um sistema Bismarck-like. Aliás, Bismarck foi um líder da Alemanha, de um dos primeiros líderes da Alemanha unificada,
e foi um dos grandes criadores dos primeiros sistemas de segurança social a nível europeu, e que ainda hoje continua a funcionar, e por isso mesmo tem o seu nome. O sistema português existe, por exemplo, em Itália, em Portugal, em Espanha, no Reino Unido, e os sistemas ibéricos, como o português, têm tido crises nos últimos anos. O SNS é um caso disso, o NHS é um caso disso, que tem cada vez mais nos últimos anos evoluído para um sistema misto entre Veritas e Bismarck, precisamente para responder aos déficits que o sistema de Veritas tem. E estes sistemas de Bismarck, como o que eu defendo e ele propõe, não só garantem a universalidade de acesso, porque isso está perfeitamente garantido. Quem não tiver rendimento suficiente abaixo de um determinado teto salarial, o Estado cobre o seguro de saúde a essa pessoa. Muitas vezes os seguros de saúde são efetivamente prestados pelo Estado e não por entidades privadas ou non-profit. Continuando. A nível de despesa em saúde em percentagem do PIB, estes dados já são um pouco desatualizados, mas por acaso até favorecem Portugal porque tem reduzido a despesa em percentagem de PIB. Portanto, se formos a ver a média de despesa em percentagem de PIB em saúde na União Europeia ronda aos 10%, e se formos a ver acima da média da União Europeia, excluindo a Suécia, que dentro dos sistemas Veritas até é que tem um sistema mais próximo do sistema Bismarck, portanto um misto mais próximo do Bismarck, todos os países que estão acima da média da União Europeia são terríveis países liberais com sistemas Bismarck-like, ok? Pronto. Posso conceder que a França não seja considerada um país liberal, tudo bem, a Alemanha idem, mas o sistema de saúde é um sistema tendencialmente mais próximo do que os liberais propõem em Portugal do que o sistema defendido pelos partidos do Olavo ou de Moisés. E depois temos aqui as questões da saúde, e isto aqui eu posso fazer aqui um aponto aos dois, porque fazem parte de grupos parlamentares que aprovaram orçamentos desde 2015, que nós tivemos cativações, apesar de o quererem negar. O orçamento aprovado pela Assembleia da República até pode ser superior ao que existiu em anos anteriores, nomeadamente durante a Troika. Eu não estou aqui a branquear o que aconteceu durante a Troika, nem concordo que tenham sido feitos cortes orçamentais na magnitude que foram feitos de 2011 a 2015. Mas isto não desculpa que de 2015 a 2019 tenham sido feitas cativações superiores aos 500 milhões de euros. Aliás, anualmente, a média de cativações era de mais de 6% da despesa aprovada pela Assembleia em saúde. Só em 2020, no reforço que foi feito no orçamento suplementar, mais de metade ficou por realizar em 2020. Portanto, o Parlamento autorizou o dobro da despesa que o Governo efetivou. Portanto, tanto o partido do Olavo, e aqui o partido do Olavo tem uma responsabilidade superior, por estar ligado ao Poder Executivo, mas o partido do Moisés também, ainda que são na parte legislativa, são responsáveis por déficit de investimento no SNS desde 2015 a 2019. E o PS também foi responsável por déficit de investimento nos anos anteriores. Nos últimos 25 anos, quem governou em 19 deles foi o Partido Socialista. Depois, uma última nota que eu gostava só de dar relativamente à tirada do Sr. Deputado Olavo, que a direita tem um problema com o SNS. Eu não acho que a direita tenha um problema com o SNS. Deixem-me só tentar descompartilhar a tela. Bom, não há problema, isto é só um e-mail. Relativamente a essa questão, eu não acho que a direita tenha um problema com o SNS. Eu certamente não tenho problema com o SNS. Eu acho que não é a única forma de fornecer cuidados de saúde em qualidade, em tempo útil e de forma universal. Além disso, o António Arnaud teve uma elevada capacidade de conceptualizar o sistema, ainda que muito baseado no sistema de Veritas do NHS, do Reino Unido. Fez a conceptualização, isto está concedo, sem problema, mas quem fez a aplicação foi o PSD e o CDS no início do século XXI, com a Lei de Bases da Saúde dos anos 90, que foi revogada há pouco tempo. Portanto, quem construiu o SNS que existe, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, foi essencialmente o PSD e o CDS. E o PS manteve a gestão e a arquitetura que foi feita pelo PSD e pelo CDS, segundo a conceptualização de António Arnaud e companhia, que não foi uma única pessoa. Pronto, e acho que é isto. Certamente terá havido mais coisas. Depois gostava também de dar umas notas relativamente à saúde pública e à saúde mental, mas se agora os deputados quiserem responder, estão à vontade. Muito obrigada pela sua intervenção. Não sei qual dos meus deputados quer repostar.
Eu tenho todo o gosto em fazer o debate conceptual sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre as alternativas, ainda que me pareça que o debate mais importante não é tanto conceptual, é o mais pragmático sobre medidas para o Serviço Nacional de Saúde. Mas ainda assim, gordura ajustado, voltando a isso. Quando há um governo de direita, de PSD-CDS, que diz que é preciso cortar nas gorduras do Estado e que, em consequência dessa afirmação, tira 1.000 milhões de euros ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde e reduz o número de profissionais em 4.400 em 4 anos, faz-se um silogismo lógico, não é? Portanto, se consideram que é uma gordura do Estado e se cortam 1.000 milhões no SNS, logo, para eles, o SNS é uma gordura do Estado. Se dizem que é preciso cortar gorduras do Estado e retiram 4.400 profissionais do SNS, logo, para eles, os profissionais do SNS é e foi o que foi, e foi uma história aterradora, principalmente até para gerações mais jovens, e fez agora recentemente até o aniversário das grandes manifestações da geração Arrasca. Felizmente que essa página foi virada, há outras para virar para o futuro, mas felizmente que essa foi virada. Agora, sobre o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, enquanto Estado que presta os cuidados de saúde, é o único que garante, obviamente, a universalidade do acesso à saúde e é o único que garante, obviamente, o direito à saúde. Podemos vir com comparações sobre percentagens do PIB que são gastos em saúde. Seria mais importante perceber quanto disso é que vai para os bolsos das seguradoras e quanto disso é que vai para cuidados de saúde à população. Porque, por exemplo, os Estados Unidos têm ainda uma maior percentagem do PIB em gastos de saúde e são dos países onde se morre à porta do hospital por falta de seguro de saúde. Não há seguro de saúde, não há acesso a cuidados de saúde. Aliás, lembram-se da grande reforma de Barack Obama, que era, na verdade, garantir que as pessoas tinham um seguro de saúde, nem era um Serviço Nacional de Saúde. E lembra-se que mesmo assim isso não foi avante. Portanto, os mais explorados, os mais excluídos, estão completamente fora do sistema, não têm acesso a nada, e mesmo assim os Estados Unidos gastam mais de 10% do PIB em despesas de saúde. Para onde é que vai essa despesa? Vai para as seguradoras. Será que é o mais importante isso? Utilizar os recursos públicos para encher bolsos às seguradoras? Ou será que o mais importante é utilizar os recursos públicos para disponibilizar cuidados de saúde à população? Nós no Bloco somos pelo segundo. Utilizar os recursos públicos para disponibilizar cuidados à população. Há quem queira disponibilizar, utilizar os recursos públicos para fazer uma espécie de bypass para os grupos económicos privados, etc. Não é essa a nossa solução, não é essa a nossa visão de sociedade e, aliás, temos muito má opinião, por exemplo, das seguradoras que, quando acaba o plafond, dizem aos seus utentes: olha, desculpe lá, você agora vai ter que ir para o SNS, não é? Porque já acabou o plafond, vai ter que ser enviado para o SNS. E também temos muita má visão das seguradoras, como acontece, por exemplo, em Portugal, que dizem: olha, se calhar essa doença pronto, é muito complexa, é muito cara, e, portanto, não vai dar, não vai ser coberta pela apólice. Portanto, não me parece que isto seja algo a propor para uma sociedade que nós queremos que tenha a saúde como um direito, por exemplo, que é uma coisa que nos parece básica. Aquilo que nos parece que nós temos que ter é um Serviço Nacional de Saúde do Estado,
que pode ter complementariedade de setores privados, etc., mas em complementariedade, e é um Serviço Nacional de Saúde, que obviamente tem que ser reforçado nas áreas onde falta investimento e onde não tem sido reforçado. Eu fico muito curioso por tentar perceber como é que casa a ideia ou a crítica ao subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e depois, ao mesmo tempo, dizer que afinal não deve haver cá Estado a prestar cuidados de saúde, não é? Portanto, parecem-me duas ideias perfeitamente contraditórias, aliás, até as duas bastante anacrónicas, mas contraditórias entre si. Por isso, eu creio que realmente a discussão de futuro não é olhar para o modelo bismarckiano. Eu sei que, enfim, comemoramos agora também recentemente a Comuna de Paris e, portanto, o Bismarck também teve aí o seu papel, mas não é olhar para esse modelo bismarckiano que nós fazemos, obviamente, o futuro. O futuro é olhar para o Serviço Nacional de Saúde que temos e adaptá-lo àquilo que são as necessidades do futuro. Eu, em algumas coisas, concordo, para além daquelas que eu já abordei, nomeadamente a saúde mental, onde incluiria provavelmente também a saúde oral, que falta muito no Serviço Nacional de Saúde. Também acho que deve haver uma reorientação do Serviço Nacional de Saúde para novas patologias e para novos utentes. O SNS foi construído numa altura em que a população portuguesa era muito jovem, respondeu muito bem a um problema que era a alta mortalidade infantil, e perinatal e alta mortalidade materna. Hoje os desafios, sem descurar essa parte, como é óbvio, não é? Mas hoje os desafios são outros, é o de envelhecimento da população, é o das multi ou plurimorbilidades, das patologias múltiplas, de doenças crónicas pesadas, muitas vezes com terapêuticas que devem ser continuadas durante vários anos e que também pesam orçamentalmente no Serviço Nacional de Saúde. Eu sim, aí estamos de acordo. Acho que o SNS tem obviamente que olhar, reconfigurar-se, mas o SNS e não outra coisa que não o SNS. Imaginem o que era o país em pandemia sem o Serviço Nacional de Saúde. Nós não tínhamos conseguido sobreviver a metade deste ano de pandemia sem um Serviço Nacional de Saúde, com a resiliência que ele tem mostrado, com os problemas que tem, é verdade, mas com a resiliência que tem mostrado. Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado Olavo Câmara quer intervir ou se passamos ao Dr. Pedro Pereira. Ok? Pedro Pereira, a palavra é sua. Ok. Eu não quero ser brusco, mas queria dar duas sugestões ao Moisés. Primeiro, isto não é o Parlamento. Podes ligar a cassete, não é preciso estar aqui a fazer uma turpação dos dados. Segundo, lá por perder um debate, não precisa não de ser mal educado. É só isso. Mas eu não interrompi quando falou. Pronto. Mas é só isso. Mas é só isso. Porque essa coisa da cassete, a iniciativa liberal é capaz de ser mais de nós não estamos no Parlamento, ninguém se vai supor a ninguém. Mas essa coisa da cassete, era melhor cortar essa parte. Pronto, obrigado. Então vou retomar. E o Moisés estava primeiro a criticar como é que eu podia dizer que não concordava com os cortes orçamentais que foram feitos na saúde durante o período da Troika e ao mesmo tempo achar que não existe lugar para o Estado na saúde. Eu, nem há 10 minutos, disse que a iniciativa liberal não é libertária, é liberal. E reconhece no Estado o papel do prestador quando o mercado não funcionar nesse sentido. Portanto, quando os non-profit e os privados não conseguirem fornecer o serviço, o que acontece? Que num mercado como a saúde é perfeitamente normal, está previsto, e ninguém acha que isso é um problema do mercado. Ok? Portanto, quando não existe essa prestação suficiente por parte dos outros prestadores, o Estado tem o seu papel e tem que estar presente, e também como regulador. Eu disse isso há menos de 10 minutos. Portanto, eu não sei como é que me volta a dizer que eu acho que o Estado não tem um papel na saúde. É óbvio que o Estado tem um papel na saúde. E é perfeitamente compatível, ainda assim, uma redução do seu papel como prestador e um aumento do financiamento. Esse que acontece na maior parte da Europa. Também há menos de 10 minutos mostrei-lhe um gráfico
com a percentagem de despesa em percentagem do PIB, e todos os países que estavam acima da média da União Europeia, tirando a Suécia, tinham um modelo muito diferente do português, onde o Estado tem um papel muito inferior ao que tem em Portugal. Portanto, não só são situações compatíveis, como se quisermos fazer aqui uma falsa relação de causalidade, porque isto não é assim uma relação de causalidade que se estabeleça a falar um com o outro, mas se quisermos fazer esse esticão, claramente o esticão está para o meu lado, Moisés. Os países que têm um sistema como eu defendo têm uma despesa em saúde superior. Voltando a outro tema, que é o número de profissionais de saúde, houve uma notícia no Público, em outubro de 2020, que diz: o governo diz que o SNS foi reforçado com 20 mil profissionais. E os sindicatos perguntam onde estão. Eu também pergunto onde estão, porque eu não sei onde é que estão esses profissionais. Muitos deles foram contratados, essencialmente na classe, os enfermeiros, pela redução das 35 horas. Efetivamente não houve um aumento do número de horas trabalhadas, não houve um aumento da produtividade, não houve um aumento de serviço às pessoas, houve sim um aumento da despesa pela redução do horário de trabalho, que houve necessário fazer uma compensação com outras contratações. Contratações que efetivamente aumentem os cuidados de saúde não existiram. E não só não existiram, como no período de pandemia, por exemplo, em agosto, existiam menos 775 médicos do que em janeiro. Portanto, agora fazendo a extrapolação um bocado patética que fez há pouco, de que diz, para dizer que alguém chamou os médicos de gorduras de Estado, dado que o Moisés aprovou, porque está no Parlamento, aprovou orçamentos com cativações orçamentais e aprovou orçamentos que permitiram uma redução de médicos em pleno ano de pandemia, eu posso dizer então que o Moisés acha que os médicos e o SNS são também uma gordura do Estado? Este tipo de extrapolação quer fazer? Este tipo de jogo sujo? Oh, pelo amor de Deus. Estão à vontade. Se quiserem intervir. Eu penso que talvez vou intervir agora também, se para não ficar só, para não ser só um debate mais aceso. Talvez vou ver se com a minha intervenção as coisas acalmam um pouco, mas uma coisa que a pandemia trouxe e tornou clara, que para os liberais, enquanto o mercado funciona, isto muito bem, nós ganhamos. Quando o mercado deixa de funcionar, onde é que está o Estado é que tem de pagar. Isso aplica-se a todos os negócios privados, dá para vê-los a exigir toda a intervenção e mais alguma do Estado, e aplica-se também na questão da saúde. Eu também gostava de ter ou de ver como é que seria um sistema de saúde do ponto de vista liberal a funcionar, e a meio aparecer uma pandemia e depois estar a exigir tudo e mais alguma coisa ao Estado, porque realmente não lhes compensa responder da melhor forma àqueles que serão as necessidades dos portugueses. E aqui, já que aqui também falou-se dos orçamentos, e estando o Partido Socialista a governar, é bom que fique claro para os governos do Partido Socialista e para o partido em particular, este governo, o compromisso é histórico, é bem claro, com o Serviço Nacional de Saúde, precisamente foi a criação, a defesa e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. É um compromisso que foi reafirmado durante a última legislatura, precisamente a repor toda a forma que, ou todas as gorduras retiradas por parte da direita, e agora, infelizmente, estamos a ir mais além do que só repor. Já aumentamos, não só no que toca à saúde, mas também em tudo, transversalmente a tudo o que envolve o governo. Estamos a ir mais além do que aquilo supostamente já conseguimos repor, do que a troca e o PSD e o CDS retiraram aos portugueses. E no que toca aos orçamentos de Estado, nós estamos, por exemplo, em 2020, nós estamos a falar de 941 milhões de euros, e que veio com o orçamento de execução suplementar, em que foi adicionado 504 milhões de euros, e o orçamento de 2021 reforça este envelope financeiro em mais 500 milhões de euros. Ou seja, a vontade e a disponibilidade está lá, e demonstra muito bem qual é a prioridade para o Partido Socialista e para um governo que é suportado pelas esquerdas, que é ter um bom Sistema Nacional de Saúde. E esse bom Sistema Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, faz com investimento financeiro, faz com mais recursos humanos, faz com mais recursos materiais, e acho que ninguém pode pôr em causa esse passo que está a ser dado pelo Partido Socialista e pelo nosso governo, e esse passo que, com certeza, a curto prazo já está a ter efeitos, e a médio e a longo prazo
continuaremos a ver o resultado destes investimentos. Agora, nós não podemos esperar que desinvestimento após desinvestimento o resultado seja positivo. E acho que nós sabemos como é que é a questão da direta em relação à forma como consegue ou tenta desvirtuar os sistemas, ou seja, deixa de investir para se quer dizer que não responde, e se não responde é melhor ser os privados, ou os privados têm uma capacidade de gestão melhor que o Estado, e depois engana-se os portugueses com estas questões e com outras. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo da Madeira, sendo eu da Madeira, que foi, andámos durante os últimos 10 anos a discutir a construção ou não do novo Hospital da Madeira, andámos a discutir quem é que pagava, se era o Estado, se era o Governo Regional, e o objetivo desta discussão toda não era a questão de ter um novo hospital, que era importante, e acho que toda a gente estava de acordo, mas a discussão que foi aproveitada pela direita era precisamente esconder os grandes dificuldades que a saúde na região enfrentava, as listas de espera que eram bastante superiores ao todo do país, as falhas na saúde, o desinvestimento na saúde, e andámos a discutir aquilo que não interessava, ou que já estava garantido, e andámos a discutir a forma, quando devíamos ter discutido era precisamente o que estava em causa, que era o acesso dos madeirenses à saúde. E no que toca, retornando aos governos da Troika, é impressionante quando sempre que há um governo do PSD na República, volta-se muito à questão ideológica do Serviço Nacional de Saúde e a questão de entregar aos privados ou não, precisamente para distrair os investimentos que é feito, não só financeiro nos seus orçamentos, mas também no que toca a contratação não de mais recursos humanos. Voltando também à questão do investimento por parte do Partido Socialista, nós sabemos que vem a bazuca europeia e também é importante perceber que haverá um acréscimo no que toca à saúde e no investimento na saúde de 1,38 mil milhões de euros, o que demonstra muito bem que estamos a apostar na saúde. E como aqui já falaram da saúde mental, nós estamos a falar aqui de um reforço de 85 milhões de euros, e segundo o que o Moisés disse, basta 20 milhões de euros. Eu penso que pelo menos temos os próximos 4 anos garantidos, se forem bem aplicados. E também há mais 300 milhões de euros para a transição digital da saúde, precisamente para trazê-la para o século XXI e dar a resposta e criar novas formas de responder às necessidades dos portugueses. Pelo que não podemos ter dúvidas que a pandemia que enfrentamos desde o ano passado não só colocou à prova que o Serviço Nacional de Saúde, que permite-nos novamente provou que nós não conseguimos ultrapassar a pandemia sem um Serviço Nacional de Saúde como temos, e robusto e universal, como permitir-nos também novamente verificar que isto é mesmo o melhor mecanismo para garantir que todos os portugueses têm este acesso e têm acesso a cuidados de saúde de que necessitam, e independentemente de terem capacidade financeira ou não, se terem seguro ou não, ou como já falou-se aqui na América de pessoas que não foram atendidas por não terem seguro. Acho que não é preciso ir tão longe, já em Portugal já aconteceu, pelo menos foi uma notícia de uma pessoa que num hospital privado caiu e não foi atendida porque não tinha seguro, e acho que é este ridículo que nós não podemos cair e temos de defender sempre o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado Olavo Câmara. Temos aqui uma questão do bate-papo, não sei se o Dr. Pedro Pereira aceita que primeiro leiamos a questão, depois passa... Ok. Claro que sim. Então aqui, Pedro Pinto diz: como se pode classificar como excelentes os resultados do SNS na pandemia, quando o valor da mortalidade atingiu um valor recorde em Portugal? Agradecendo profundamente a entrega e excesso de dedicação demonstrado por todos. Derivado desta questão, porque não é visível nenhum investimento na digitalização da saúde. E exemplo, portal SNS, rastreio de doenças digitais, Stay Away Covid, e assim permitir alcançar objetivamente um maior nível de saúde, com maior e melhor análise dos números e dos cuidados de saúde. Já pode pegar-se nisto e também responder, Dr. Pedro Pereira. Ok. O Olavo e o Moisés estão muito curiosos como é que um sistema liberal de saúde conseguiria ter respondido a esta pandemia. Eu estou curioso em que mundo é que eles vivem, que não conhecem os sistemas de saúde de França, da Alemanha, da Suíça, da Polónia, da Holanda, da República Checa, da Grécia,
de provavelmente 2/3 da Europa que responderam à pandemia, principalmente nesta última vaga, de forma estupidamente melhor do que o SNS português. Eu não estou a dizer necessariamente que é um defeito no nosso SNS, mas acredito que a estrutura e a gestão que ele tem deram origem a grande descalabro que nós tivemos na gestão da pandemia. Porque nós tivemos muita sorte e felizmente na primeira e na segunda vagas, que chegaram depois a Portugal do que ao resto da Europa, e podemos aprender com isso, mas não com esta terceira vaga, que fomos os primeiros e respondemos muito pior do que muitos países responderam quando foram apanhados de surpresa, porque nós efetivamente não fomos apanhados de surpresa, tivemos a terceira vaga mais de 9 meses depois do primeiro caso identificado em Portugal. Depois, o SNS não respondeu adequadamente à pandemia. Conseguiu fazê-lo de forma minimamente aceitável porque fez um quase completo shutdown a tudo que não era Covid. Nós temos, em julho de 2020, já existiam 3,9 milhões de consultas e 93 mil cirurgias canceladas. Em janeiro este número é ainda superior. E além disto, em 2020, soube-se que mais de 1 milhão de portugueses não têm um médico de família, que num sistema como o nosso, e na organização que existe, concordo com isso, em que os cuidados primários de saúde são o principal gateway para ter acesso a cuidados diferenciados, sejam os secundários ou terciários, ter mais de 10% da população sem acesso a um médico de família, eu não consigo classificar isto como um sucesso, nem como uma forma fantástica de gerir uma pandemia. Nem, precisamente, como disseram aqui, eu peço desculpa, acho que foi o Pedro Pinto, no bate-papo, que disse precisamente isto que eu estou a dizer. Portanto, houve consultas canceladas aos milhões, houve cirurgias canceladas aos milhares, temos 1 milhão de pessoas sem médico de família, tivemos as mais altas taxas de mortalidade e letalidade da Covid durante várias semanas. Eu não consigo classificar isto como um sucesso na gestão da pandemia. Muito menos quando temos sistemas como aquele que eu estou aqui a defender e que vocês erradamente querem colar ao sistema americano, que é uma completa aberração nos sistemas de saúde a nível mundial, que mais ninguém defende a não ser nos Estados Unidos. Que a iniciativa liberal passa meses e meses e meses a dizer constantemente que não tem absolutamente nenhuma intenção de fazer nada minimamente parecido ao que existe nos Estados Unidos, mas sim ao que existe na Holanda, ao que existe na Alemanha, ao que existe em França, onde ninguém morre à porta de um hospital porque não tem um seguro de saúde. Muito menos durante a pandemia. E responderam muito melhor à pandemia, conforme respondiam muito melhor antes da pandemia existir. Portanto, eu concordo perfeitamente com o Pedro Pinto e fico perplexo como é que é possível que achem que um sistema como aquele que nós propomos é impossível de existir e como é que esse sistema não era capaz de responder a uma pandemia, como nós temos dezenas de exemplos pela Europa fora, em como não só consegue fazê-lo, como consegue fazê-lo melhor. E é isto. Obrigado. Muito obrigada. Ana, se tens uma questão rápida, uma intervenção rápida, penso que podes fazer. Se não, talvez Obrigada. Sim. Então, era direcionada aqui para o deputado Pedro Pereira. Desculpa interromper. Eu não sou deputado. Talvez ainda, não sei, mas pronto. O Sr. Pedro Pereira é médico no Serviço Nacional de Saúde e membro da Iniciativa Liberal, e aqui está a representar o deputado único, Pedro. Peço desculpa. Coutinho Figueiredo. Mas relativamente ao que disse, a forma como descreveu a necessidade de um médico de família, a necessidade em todo, a necessidade de um SNS, porque tudo aquilo que descreveu é essencialmente um SNS, e todas as características que disse que considera como direitos individuais, acabam por ser precisamente aquilo que constitui o SNS. Portanto, isso, na minha opinião, o que disse só justifica um aumento no investimento no SNS. Depois, começou por responder à questão, perguntando em que mundo é que vivemos. E eu pergunto-lhe assim, em que Portugal é que vive? Porque num país sem SNS, vamos pressupor que esta pandemia tinha acontecido sem qualquer intervenção do Serviço Nacional de Saúde,
ou mesmo que ele não existia, que situação é que teria existido? Seria semelhante aos Estados Unidos, onde há privados? Pode responsabilizar os privados pelo direito à saúde? Em que medida? Porque, que eu saiba, a iniciativa privada não é um dever como é o dever que os Estados têm relativamente à saúde. Pronto, são algumas das questões que eu fiquei com o seu discurso. Obrigada. Deputado Moisés Ferreira tem prioridade e depois então passamos ao Dr. Pedro Pereira. Obrigado. Eu, na verdade, tinha pedido para a palavra, que era também para responder, enfim, contribuir aqui também para a crítica, a reflexão que o Pedro Pinto deixou no chat. Eu vou só partilhar aqui, se me permitem, um link do Eurostat, pronto, sobre o excesso de mortalidade nos vários países europeus da União Europeia. Ao longo dos meses, começa em janeiro de 2020 e ele vai evoluindo. Pronto. Eu acho que aquilo que nós percebemos é que durante a pandemia esse excesso de mortalidade aconteceu nos vários países. Obrigado, Beatriz. Acho que aquilo que nós percebemos é que esse excesso de mortalidade foi acontecendo nos vários países à medida que a pandemia era mais incidente num ou noutro. Não é? Vemos, por exemplo, que logo no início ele foi mais visível em Itália e em Espanha, no Estado espanhol, porque também sabemos que foi aí que se iniciaram os primeiros surtos, etc. Mas depois, ao longo dos meses, o excesso de mortalidade acompanha os vários países e as ondas que foram arrastando os vários países. Quer isto dizer o quê? Que a sobrecarga e há vários meses em que, no caso português, nós comparamos bastante melhor, há outros meses em que comparamos pior, etc. Quer isto dizer o quê? Que realmente a sobrecarga associada à pandemia sobrecarregou, obviamente, todos os serviços ou todos os sistemas de saúde. E o excesso de mortalidade é muito significativo quando, num determinado país, existe o colapso da resposta. Isso aconteceu em vários, aconteceu em certa altura no Reino Unido, aconteceu em Itália, aconteceu no Estado espanhol, como aconteceu certamente na Polónia, na Áustria, etc. Na Bélgica, como se lembram, que também teve que exportar, entre aspas, enfim, foi por facilitação do vocábulo. Teve que enviar utentes para outros países, etc. Não é? E onde isso aconteceu, portanto, a resposta ficou muito diminuta para aquilo que eram as necessidades e há um excesso de mortalidade. Eu acho que ainda é muito cedo para fazer comparações. Aquilo que neste momento nós conseguimos dizer é que realmente nós precisamos de ter sistemas ou serviços de saúde com uma reserva de resposta. Parece-me que isso é o que nós temos que conseguir. Ou seja, por exemplo, transpondo isto para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não pode estar construído apenas para a resposta imediata. Ou seja, não é só para a cirurgia que se prevê que vai acontecer durante o ano 2021, não é só para a consulta de especialidade que se prevê que vai acontecer durante o ano 2021, não é só para as consultas dos cuidados de saúde primários que se prevê que vai acontecer durante o ano 2021, etc. Eu creio que é preciso criar determinadas redundâncias no próprio serviço e ter uma capacidade, uma maior elasticidade do Serviço Nacional de Saúde. Vão dizer que se calhar, de vez em quando, vai haver momentos em que até vai haver profissionais a mais. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas pronto. Mas se calhar podem dizer que pode haver momentos em que há profissionais em excesso. Mas o que nós sabemos também é que eventos como pandemias, eventos como aparecimento de novos vírus, etc., vão ser cada vez mais recorrentes e vão ser cada vez mais frequentes também. E por isso creio que essa é uma das lições também que nós temos desta pandemia, que nenhum serviço
de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde não pode ter a sua resposta à tangente para aquilo que são as necessidades do país. E eu acho que atualmente até a resposta está abaixo daquilo que são as necessidades do país. Mas mesmo que tivéssemos resposta no SNS capaz para todas as necessidades do país, só isso não chega. Porque senão, quando houver alguma sobrecarga do ponto de vista de procura, não é? Porque há uma pandemia, porque há um surto, porque há, sei lá, uma maior incidência de uma doença qualquer, este excesso de mortalidade vai se refletir sempre. Porque o excesso de mortalidade reflete não só a pandemia, mas também o colapso de resposta dos próprios sistemas de saúde. E por isso acho que essa era a primeira reflexão que me gerava esta interpelação do Pedro Pinto. A segunda é uma questão muito interessante, que tem a ver com a digitalização. E é verdade que o SNS já deveria ter tido mais investimento nesta matéria. Por exemplo, há coisas como a interoperabilidade de sistemas, a interoperabilidade de bases de dados, etc., que hoje ainda nem sequer estão completamente funcionais. Por exemplo, existem entre cuidados de saúde primários e hospitais sistemas informáticos diferentes, existem hospitais que têm sistemas informáticos diferenciados uns dos outros, etc. E muitas vezes até a comunicação dentro do Serviço Nacional de Saúde, intra-SNS, não é a mais fácil. O que é um desperdício, aliás, de recursos, de tempo, etc. Porque se essa comunicação fosse mais fácil, era também podia-se ter uma leitura mais integrada da própria informação dos utentes, havia informação que poderia circular mais rapidamente, obviamente sempre em conformidade com aquilo que é o sigilo dos dados de saúde, etc. Mas parece-me que essa também deve ser uma das respostas. Agora, eu creio que, na verdade, a conclusão que vamos tirando do debate, pelo menos essa é a conclusão a que vou chegando também, é que realmente o importante é utilizar os recursos públicos, como por exemplo o Orçamento do Estado, no reforço do Serviço Nacional de Saúde. Essa é a grande alternativa que nós temos. É um Serviço Nacional de Saúde que tem, obviamente, falhas. E tem falhas não só durante a pandemia, como extra-pandemia, como pré-pandemia, como pós-pandemia, etc. Mas a alternativa a um Serviço Nacional de Saúde que tem falhas, na minha opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, é um Serviço Nacional de Saúde reforçado, com mais investimento para ter menos falhas. Não é utilizar os recursos públicos para canalizar para outras entidades que não o Serviço Nacional de Saúde. Porque não nos enganemos, a origem do investimento de qualquer resposta de saúde vem sempre de um lado, vem sempre do Estado. Aquilo que nós temos que decidir é se queremos que esse dinheiro, esses recursos que são públicos, sejam para investir no Serviço Nacional de Saúde público também, e que tem a saúde como um direito, porque não tem como preocupação repartir lucros por acionistas, etc. E, portanto, tem a saúde como um direito. Ou se queremos que esse mesmo dinheiro, que vem dos nossos impostos e vem do Orçamento do Estado, sirva para outras coisas. No final, é esta opção. E nós achamos que o nosso dinheiro, os recursos públicos, devem ir para o Serviço Nacional de Saúde. E que a alternativa a um Serviço Nacional de Saúde com problemas e com falhas é um Serviço Nacional de Saúde com mais investimento para ter menos problemas e ter menos falhas. E aliás, desculpem, desse ponto de vista, não podia estar mais de acordo com o que disse a Ana Leite, onde estaríamos nós se realmente não tivéssemos neste momento um Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que estaríamos em muitos maus lençóis. Se já hoje é, e é verdade que é, nós não escondemos isso, é difícil aceder a determinados cuidados de saúde, já dei exemplos de alguns, saúde psicológica, saúde oral, etc. O que seria se os únicos, como dizer em liberalês, os únicos players do mercado fossem entidades privadas que, para além da prestação de cuidados de saúde, têm uma preocupação adicional, que é repartir os lucros pelos seus acionistas. A doutrina da doutora Isabel Vaz,
que diz que talvez melhor que o negócio da saúde, só mesmo do armamento, não pode ser uma doutrina para a saúde. Terminei, obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Pedro Pereira. Ok. Ana, já vou responder às tuas questões de há bocado. Eu tive aqui que apontar, se eu depois, entretanto, me esquecer de alguma coisa, no final diz, está bem? Mas vou começar agora por responder ao Moisés. Em liberaleza, sei como é que se diz. Em bloqueza, não sei como é que se classifica o facto de continuarem a insistir que nós defendemos um sistema americano. Epá, não sei se é ignorância, se é o quê, não faço ideia. Não sei como é que se diz em bloqueio. Em liberaleza é mesmo ignorância. O único sistema no mundo inteiro em que o privado é o único player ou o player maioritário é os Estados Unidos. Eu já disse aqui 3 vezes hoje que é um sistema completamente aberrante no mundo inteiro, que eu não defendo, que tem muito poucas qualidades e muitíssimos defeitos, e por isso não deve ser modelo nenhum, nem é modelo nenhum para a iniciativa liberal, nem para nenhum liberal, nem na Europa, nem no mundo. Pronto, começar por aí outra vez, espero não ter que me voltar a repetir, que isto fica cansativo. Depois, numa coisa eu concordo com o Moisés, e isto não é uma questão ideológica, a urgência da digitalização na saúde é essencial, já devia ter acontecido há muitos anos, e aí, efetivamente, quando as coisas são bem feitas, têm que ser bem feitas. Eu dou a mão palmatória e tem existido incentivos e bons avanços na digitalização dos registros de saúde, mas também nesse tema, e agora eu vou partilhar um link, se me permitem, no bate-papo, em que a Iniciativa Liberal já em outubro permitiu, eu não estou a conseguir partilhar o link, mas não há problema, apresentou um conjunto de 15 propostas, uma das quais era a existência de um registro eletrónico universal, como existe também na maior parte dos países da Europa que têm um sistema como o que nós defendemos, em que existe então um registro centralizado com todas as informações não confidenciais do utente, que estão na posse do utente, e que o utente pode autorizar qualquer prestador que esteja dentro do sistema de saúde a aceder. Ou seja, tendo um sistema de saúde, seja ele pago pela pessoa ou subsidiado pelo Estado, quando a pessoa não tem rendimentos para, a pessoa tem acesso a toda a capacidade do sistema, não interessa qual é que é o prestador. Aliás, eu já tive uma vez uma situação de emergência quando estive na Suécia, que na verdade até é um país que nem tem um sistema verdadeiramente bismarckiano, e liguei ao Serviço de Saúde pronto, o equivalente ao nosso SNS 24, e pediram-me que fosse à urgência, e disseram-me ao hospital, e eu perguntei qual era o hospital público mais próximo, porque estou habituado a esta concepção em Portugal, que eu só tenho dinheiro para ir a um hospital público. E a senhora do outro lado ficou extremamente perplexa, porque é que eu queria saber qual é que era o hospital público mais perto, quando eu tinha um hospital ali à mão de semear a menos de 500 metros. Portanto, é este tipo de perplexidade que existe pela Europa toda, quando nós temos um mindset como o nosso, que só podemos ir a um sítio, um prestador, que é o Estado, porque o Estado assim decide. Portanto, o Estado cria um monopólio por ele próprio e mantém-o dessa forma a custo da saúde das pessoas. Pronto, e esse Electronic Health Record, portanto, a pessoa permite ao prestador, onde quer que ele vá, aceder a essa informação. A informação é do doente, não é do prestador privado e também não é do Estado. A informação é do doente porque, efetivamente, a saúde é dele e a informação da saúde é dele. E nós já apresentámos propostas nesse sentido. Quanto à questão da saúde mental, também apresentámos há pouco tempo um conjunto de propostas relacionadas com a saúde mental e o impacto da Covid-19. Em breve virão muito mais também na questão da saúde mental. E é curioso que aqui várias pessoas hoje já perguntaram como é que estaríamos com um sistema como o que nós defendemos. Também na questão da saúde mental estaríamos certamente melhor, porque é uma questão que está garantida em todos os serviços de saúde do sistema Bismarck-like, e o Moisés também já falou aqui da questão da dentária, que efetivamente é um problema em Portugal porque não está incluído no SNS, existem muitíssimos poucos, muito poucos estomatologistas. A dentária é uma miragem, enquanto na maior parte dos países da Europa o serviço dentário está incluído no serviço universal de saúde de seguradoras privadas ou públicas. Uma última resposta para o Moisés nesta questão na saúde, há essa preocupação do lucro com os privados e etc. Nos sistemas Bismarck-like, a grande maioria dos prestadores não estatais são non-profit. Portanto, não tem essa preocupação, como o próprio nome indica, não tem essa preocupação de fazer a distribuição do papel dos dividendos. Não é isso que está em causa, são atuadores que não podem ter
lucros avultados, e a maior parte do lucro que existir com a atividade, se existir, tem que ser reintroduzido no sistema. E é uma garantia de que o sistema efetivamente tem investimento ano após ano e não há aqui este papão do lucro, porque não é isso que está em causa. E não deixa de ser curioso que num país como o nosso, em que temos um sistema estatal que supostamente é universal, ainda há pouco aqui o Bernardo partilhou no bate-papo, temos 3 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 dos portugueses que têm um seguro de saúde privado. E agora eu pergunto-me, só temos um SNS tão fantástico, que supostamente é universal, supostamente é gratuito, supostamente responde às pessoas, expliquem-me como é que 3 em cada 10 portugueses têm que contratar um serviço de saúde. E isto justifica a razão pela qual Portugal é dos países da OCDE que tem o maior gasto out of pocket por parte das pessoas, ou seja, em que o utente gasta mais dinheiro do seu próprio bolso, apesar do sistema de saúde. É um bocado paradoxal que tenhamos um sistema que supostamente é estatal, e gratuito, e é dos países em que os portugueses mais têm que pagar em saúde. É absolutamente paradoxal. Isto acontece também porque há esta falsa concepção de que o dinheiro que é investido na saúde é dinheiro do Estado ou é dinheiro público. É dinheiro público porque saiu do bolso das pessoas. É dinheiro que saiu das pessoas que trabalham, do IRS que elas pagam, das taxas de segurança social que pagam. Portanto, esse dinheiro é das pessoas. E a prioridade não devia ser fazer a distribuição necessariamente para o prestador estatal, devia ser devolver esse dinheiro às pessoas, seja prestado pelo Estado, por um privado ou por um non-profit. O dinheiro que é gasto na saúde, repito, isto é importante, é das pessoas e não é do Estado. Pronto. Quanto à Ana, ela agora ausentou-se, não sei se me está a ouvir. A primeira pergunta que ela fez é como seria Portugal sem o SNS. Não sei, sem o SNS eu tenho a certeza que seria péssimo se não houvesse um substituto, mas nós também não defendemos que exista uma privatização do SNS ou o fim dele. Defendemos uma reforma para um sistema de saúde diferente que garante na mesma os princípios constitucionais do direito à saúde de forma universal. Isso não está em causa. Não está em causa em absolutamente nenhum sistema de saúde do mundo ocidental civilizado. Não está. Exceto nos Estados Unidos, que mais uma vez não é um sistema que eu tenha como exemplo para coisa absolutamente nenhuma, a não ser para investigação. Pronto, é a parte boa que eles têm, é de conseguirem precisamente fazer uma grande investigação a nível de tecnologia de ponta que não é possível fazer em estados que têm baixos rendimentos como o nosso. Mas não é uma qualidade intrínseca do sistema, é do sistema económico. Não tem nenhum caso de sucesso. É isso. Não tem nenhum caso de sucesso? Como assim? Não tem nenhum país, nenhum caso de sucesso para estar a apresentar. É isso? Claro que tenho. Tenho a maior parte da Europa. Tu tens países como o Luxemburgo, como a Holanda, como a Bélgica, como a Alemanha, como até a Grécia tem tido respostas melhores em saúde do que nós tivemos nesta pandemia. Tu és capaz, Ana, desculpa, tu és capaz de me dizer que a Holanda, a Alemanha, a Suíça, o Luxemburgo não são países que tomamos como exemplo em questões de saúde? Tu ouves casos de pessoas que estejam a morrer à porta dos hospitais nesses países? Tu ouves casos de pessoas que fujam desses países para terem cuidados de saúde? É que eu conheço muitas pessoas que vão para esses países serem tratadas. Já que me faz essa pergunta, eu acho excelente nós compararmos com países melhores que nós, mais desenvolvidos, mas também temos de ter o realismo de pôr os pés na terra e perceber que estamos em Portugal, que temos uma dívida externa incomparável com esses outros países que fala e que não temos um nível de desenvolvimento E porquê é que não temos nada a ver com esses países. Porquê é que não temos Portanto, temos é que nos focar no que é que podemos fazer com o dinheiro dos nossos contribuintes e com o nosso dinheiro, não é? Ok, mas a forma como a Iniciativa Liberal, quando apresentou um programa legislativo, quando apresentou um manifesto político, o PREC Liberal e um outro conjunto de programas, nós nunca propomos medidas isoladas. A reforma do sistema de saúde tem que sempre ser acompanhada de uma reforma do sistema económico que consiga gerar um rendimento suficiente para sustentar um sistema desta ordem. Os sistemas Bismarck-Ley, como nós defendemos, são naturalmente mais caros, gastam mais em porcentagem do PIB. Mas porquê? Porque respondem a todas as necessidades das pessoas. Não deixam necessidades por responder. E agora aqui fazendo uma ponte para uma coisa que o Moisés disse, em que é necessário fazer um dimensionamento do sistema de saúde acima do que é expectável, 2 dos países que fazem isto de forma mais perfeita no mundo são a Holanda e Israel, que têm sistemas de saúde que dão resposta a mais de 130% da necessidade do país. E por isso conseguiram responder tão bem à pandemia. E já agora, eu acho uma questão muito suja, Moisés, o uso entre aspas, exportação de doentes da Bélgica para outros países,
quando nós não exportámos doentes, mas importámos profissionais de saúde, porque precisámos disso, e a Holanda e a Bélgica, quando fizeram essa exportação de doentes, fizeram-no por acordos transfronteiriços, como aliás o governo atual fez, e muito bem, com o governo espanhol, de forma a permitir que exista uma transferência de doentes espanhóis para Portugal e Portugal para Espanha nas áreas da raia. Foi precisamente isto que aconteceu nas zonas fronteiriças da Holanda e da Bélgica. E porquê? Porque a Alemanha é também mais um país que consegue ter um sobredimensionamento do sistema de saúde e tinha camas de cuidados intensivos para eles e para dar e para vender. E conseguiu responder aos contribuintes deles e aos contribuintes dos outros por solidariedade europeia. Ok? Pronto. Ana, gostava de responder a tudo. Os privados têm um dever de saúde. Os privados num sistema como o nosso não têm um dever de prestar cuidados de saúde universais. Porquê? Porque o Estado advoga para si o monopólio da prestação de cuidados de saúde. Num sistema como os sistemas que existem na maior parte da Europa, como nós defendemos, eles podem querer participar ou não participar do programa. A partir do momento em que tu tens toda a população coberta obrigatoriamente, seja por subsidiarização estatal, seja por uma contribuição fixa no ordenado, no sistema de saúde completo, ficar fora desse sistema, acredita, é completamente estapafúrdio. A maior parte dos prestadores vão querer fazer parte desse sistema e vão querer prestar esses cuidados. E estão naturalmente sujeitos a regulações estritas feitas pelo Estado, de qualidade de saúde, de necessidade de números mínimos de prestações, etc. E estão obrigados a aceitar qualquer doente que tenha acesso através dos seguros de saúde. Portanto, no nosso sistema, não têm esse dever. Num sistema como o que eu defendo, sim, têm esse dever, porque vai ser essa, precisamente, a obrigação que eles vão sentir, porque não querem ficar de fora de um mercado tão grande que é o mercado da população toda. Quanto à questão do que eu falei, da necessidade dos cuidados de saúde primários, acho que é a última coisa que me falta responder das tuas perguntas. De que ficaste com a ideia que, precisamente, pelo que eu disse, o SNS é inevitável. Eu aqui vou dar um exemplo muito concreto de um país que é o Luxemburgo, em que não existem cuidados de saúde primários estatais. Simplesmente não existem. E não é por isto que as pessoas não têm um médico de família, não podem escolher o seu médico de família ou não têm acesso aos cuidados terciários a nível hospitalar, que também funcionam como cá, que tem que ser preferencialmente por referenciação do médico de família. O que acontece é que existem médicos que trabalham de forma individual e que se instalam um pouco por todo o país, ao contrário de em Portugal, que estão concentrados em USFs muitas vezes a nível urbano, em que a nível rural tem uma resposta muitíssimo baixa, porque existe esta centralização feita pelas ARS em grandes centros urbanos, e lá ocorre de forma individual, eles trabalham de forma individual com contratos precisamente com o sistema de saúde como um todo. Portanto, todos os médicos de família no Luxemburgo trabalham no sistema privado e não é por isso que os luxemburgueses deixam de ter médico de família ou deixam de poder aceder aos cuidados hospitalares. Agora, eu compreendo e percebo que alinhos com o Moisés e com o Bloco de Esquerda, já consegui compreender isso, respeito, é uma forma de ver o mundo. É uma forma que eu acho errada porque múltiplos investimentos que foram feitos foram sendo, 1, cativados, 2, não efetivados, 3, foram feitos mal geridos, 4, não foram suficientes. E eu não acredito que a arquitetura, a estrutura de gestão e a forma como é gerido o SNS, os recursos humanos e os recursos técnicos se resolva apenas com injetar dinheiro para cima. É necessária uma reforma da orgânica, uma reforma da estrutura e uma reforma dos recursos. Portanto, ainda que eu compreenda essa vossa lógica de ok, se o SNS está suborçamentado, vamos atirar dinheiro para cima, o dinheiro não vai resolver tudo. É preciso haver uma reforma de fundo, é a minha opinião, compreendo que não concordem com ela, mas é a opinião que eu tenho. E acho que eu respondi a tudo, senão está à vontade para me puxar as orelhas. Muito obrigada. O tempo tecnicamente já terminou, mas se os senhores deputados tiverem a vontade e a disponibilidade para prosseguir, podemos fazer mais uns 10 minutos para encerrar a argumentação e o debate. Eu sempre tenho capacidade de síntese, peço desculpa por isso, mas sim. Não faz mal. O Sr. Deputado Moisés Ferreira está acabando no ar. Penso que também o Sr. Deputado Olavo Câmara quererá dizer alguma coisa depois. Qualquer questão, qualquer coisa assim, pensem agora e sejam sintéticos nas vossas questões. Okay? Muito obrigada. Passo a palavra ao Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Beatriz. Eu não me querendo, obviamente, substituir à moderação, mas a Mariana Santos também creio que pediu a palavra. Não sei se quiser sim, colocar, claro, introduzir claro. algum assunto.
Olá, muito boa tarde a todos. Só queria aqui dar 2 apontamentos. Eu acho que aqui ficou bem claro que é óbvio que o Sistema Nacional de Saúde tem falhas, e aqui também ninguém disse que era só preciso injetar dinheiro para cima. Acho que é preciso existir uma reforma, sim, e uma reorganização, obviamente, e sendo assim, depois de uma época de pandemia. Depois, sobre os seguros de saúde, disseram aqui que 3 milhões de portugueses precisavam de seguro de saúde, sendo que seguro de saúde é uma obrigação para pedir empréstimos ao banco, não é? Portanto, acho que ainda uma grande parte, as condições de pedir empréstimos ao banco, muitas implicam seguro de saúde. Uma grande parte foi obrigada a fazer o seguro de saúde para conseguir o empréstimo de uma casa. E em terceiro lugar, e por último, eu estive presente numa palestra há cerca de 2 anos, um ano antes da pandemia, com o deputado Moisés Ferreira, no Hospital de Castelo Branco, onde tive a honra de participar, e constatei que o Bloco sempre esteve muito presente e muito atento aos problemas do SNS. Pronto, e por fim, queria felicitar a oportunidade de ouvir este debate tão interessante. Obrigada. Obrigada. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Beatriz. São duas, três questões. Vou tentar também ser o mais sintético possível. Sobre uma ou duas questões que ficaram um bocado a pairar e que eu acho que precisava de algum esclarecimento. A questão dos seguros de saúde. Se ler a notícia na íntegra, percebe-se que 1,2 milhões dos seguros de saúde são seguros de saúde individuais, e é verdade que muitos são condição para baixar spreads e não sei o quê, mas mesmo que não fosse, pronto, há 1,2 milhões de pessoas que contrataram um seguro de saúde individual e 1,6 são empresas, porque são seguros de saúde coletivos. Enfim, são empresas que têm o seguro de saúde para os trabalhadores, não sei o quê, pronto. Mas, aliás, o facto de alguém contratualizar um seguro de saúde por alguma razão, enfim, nós defendemos no Bloco um sistema em que o setor privado pode ser complementar, sempre o dissemos. Agora, tem é que ser complementar, essa é a palavra-chave. Não é substituir-se à prestação pública, não é ser um servidor do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, é ser complementar. A segunda questão que gostava de referir tem um bocado a ver com a questão dos orçamentos e do financiamento. A parte em que concordamos, há uma suborçamentação e há um subfinanciamento. São duas coisas diferentes, mas radicam mais ou menos no mesmo problema. Suborçamentação é porque o orçamento que geralmente é feito para o SNS não é suficiente e o SNS chega ao final do ano até com déficit. Subfinanciamento é porque, para além da atividade regular do Serviço Nacional de Saúde, há sempre pouco dinheiro para fazer investimentos, enfim, em equipamentos, em edifícios, em formação de profissionais, etc. Agora, não se pode dizer que há cativações quando o SNS chega ao final do ano executando mais de 100% do seu orçamento. Porque só há déficit orçamental do Serviço Nacional de Saúde porque há uma execução superior a 100%. Portanto, das duas, uma. Ou há uma suborçamentação que é, de alguma forma, vista pelo déficit com que o SNS chega ao final do ano, ou então há cativações. As duas coisas não podem acontecer. Mas sobre Serviço Nacional de Saúde, porque eu acho que é isso que interessa nós estarmos a debater. Não é tanto estar a tentar vender ideias extra Serviço Nacional de Saúde, é debater o Serviço Nacional de Saúde. E desse ponto de vista, pronto, creio que da parte da iniciativa liberal fica bem clara qual é a sua doutrina, que passa por prejuízos públicos, lucros privados.
Ou seja, se houver coisas em que os players do mercado não estão muito disponíveis a fazer, porque são terapêuticas caras, ou porque ainda não existem bem no mercado, aí está o Serviço Nacional de Saúde. Quando são aquelas coisas que depois até rende qualquer coisa, então o lucro fica privado. E eu creio que realmente esse é o grande debate de fundo sobre o que nós queremos. E, por exemplo, este debate que tem o título muito feliz, que é discutir o futuro do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que neste debate mostra-se bem aquilo que serão as duas principais linhas de argumentação que nós vamos ver no espaço público daqui para o futuro, no pós-pandemia ou quando a pandemia estiver a aliviar. É que vamos ver, eu não tenho dúvida nenhuma disso, do lado do setor privado, aquele que até ficou encolhido durante a pandemia, aquele que até nem fez nada sobre a pandemia da Covid-19, alguns fecharam portas, outros mandaram profissionais para layoff, dizem que disponibilizaram cerca de 8% das camas que têm, reparem, disponibilizaram, contratualizaram, venderam 8% das camas ao Serviço Nacional de Saúde para doentes Covid e de resto não fizeram mais nada, não é? Mas o que nós vamos ver da parte do setor privado em Portugal é um debate público a dizer que o Serviço Nacional de Saúde acabou a pandemia muito debilitado e que, portanto, é preciso transferir uma parte do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, para eles fazerem as cirurgias, fazerem as consultas, fazerem mais não sei o quê, uns exames de diagnóstico e não sei o quê. Pronto, onde tirarão o seu lucro, enfim, eles foram feitos para isso e é mais ou menos isso que vai ser. Aquilo que nós queremos não é isso, por uma razão simples, porque isso vai debilitar não só o Serviço Nacional de Saúde, como vai debilitar os cuidados de saúde no geral, prestados à população. Porquê? Se sai tudo do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e se nós pegamos em parte do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para contratualizar a privados que vendem esses serviços mais caro, então, no cômputo geral, nós vamos ter menos cuidados de saúde à população. Não é isso que nós queremos. E já agora, já cerca de 40% do orçamento do SNS sai para vários privados. Para convenções para meios complementares de diagnóstico e terapêutica, são 500 milhões de euros por ano. Para hemodiálise, são 300 milhões de euros por ano. Para as PPP, agora já baixou porque a de Braga foi revertida, mas serão 250 milhões de euros por ano. Enfim, os medicamentos, etc., também não são para ficar dentro do Serviço Nacional de Saúde, são serviços externos que se pagam, são mais 1.000 e tal milhões de euros por ano. E, portanto, há já muito dinheiro que sai do Serviço Nacional de Saúde. A opção é tirar ainda mais esse dinheiro ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde para andar a contratualizar coisas às vezes simples, básicas, que o SNS faz melhor do que ninguém, a preço muito mais barato. Claro que não, claro que não. Nós vamos ouvir nos próximos tempos esse ataque. Esse vai ser clarinho, por uma razão simples. A Luz Saúde, a CUF, a Lusíadas, a Trofa, etc., têm que sustentar o negócio. É tão simples quanto isso. Agora, não há mercado para isso. O único mercado é buscar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Se o orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai para ali, não fica para mais nada. E, portanto, a nossa opção é, obviamente, que haja um reforço do orçamento, um reforço do financiamento, mas depois uma terceira coisa muito importante, é que esse reforço fique no Serviço Nacional de Saúde. Porque só ficando no Serviço Nacional de Saúde é que isso vai garantir médico de família a todos os utentes, vai garantir o reforço da saúde oral, vai garantir o reforço da saúde mental, vai garantir maior comparticipação em algumas terapêuticas, vai garantir o reforço em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, vai garantir medicina física e reabilitação, só se o dinheiro ficar no Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Se o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde fosse uma espécie de guichê de passar cheques, isso vai acabar com o Serviço Nacional de Saúde e esses serviços não vão ficar em lado nenhum e vão ficar muito menos disponíveis para a população porque são, no cômputo geral, muito mais caros. Ou então, são igualmente caros, mas a pagar salários muito mais baixos, aliás, como se viu quando se reverteu a parceria público-privada de Braga, onde os enfermeiros ganhavam bastante abaixo
daquilo que se paga no Serviço Nacional de Saúde, onde os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica ganhavam bastante abaixo do que se paga no Serviço Nacional de Saúde, onde os assistentes operacionais trabalhavam 40 horas em vez de 35 e o valor hora era inferior ao salário mínimo nacional pago no Serviço Nacional de Saúde por 35 horas. E, portanto, eu creio que não é este o modelo que nós queremos. O modelo que nós queremos é um futuro para o Serviço Nacional de Saúde e isso passa, por muito estranho que possa parecer, por um futuro para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pereira. Deputado não. Médico Pedro Pereira. Ok, eu vou começar aqui eu vou ser mesmo muito rápido, tentar fazer isto em menos de 5 minutos, está bem, para terminarmos. Vou começar pelo PPP de Braga, que é assim uma espécie de um fetiche do Moisés, é uma coisa antiga que ele tem pela PPP de Braga. Eu partilhei aqui uma notícia no bate-papo que demonstra algo, pronto, que já todos sabemos há muito tempo se quisermos ver notícias e dados, que é que a PPP de Braga poupou ao Estado mais 300 a 400 milhões, e já teve que levar pelo menos 2 ou 3 injeções de capital nos últimos 6 meses. Acho que 2 injeções de capital nos últimos 6 a 12 meses, ok? Desde que foi feita a reversão. Portanto, eu sei que o Moisés fez assim uma grande reação e uma festarola quando saiu uma notícia que o Hospital de Braga tinha 200 mil euros de lucro no final do ano em que foi revertido, mas isto aconteceu porque o Estado injetou lá dinheiro à bruta para compensar os aumentos salariais e para compensar o aumento das contratações que tiveram que existir, porque tiveram que reduzir o número de horas, certo? Ainda que isto não tenha traduzido absolutamente nada em aumento de cuidados para as pessoas, porque simplesmente compensaram-se as horas que as pessoas faziam com outras pessoas. Não estou a dizer que foi uma opção errada fazer o aumento dos salários, não estou a dizer isso, mas simplesmente não podem estar a festejar um aumento de capital que é feito apenas para pagar salários e não para prestar cuidados às populações. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, desculpe Moisés, mas é assim, cativações na saúde são uma coisa concreta. Não faltam fast-checkers a confirmar que existem cativações em saúde em orçamentos aprovados pelo Bloco de Esquerda, inclusive é pelo Moisés que se senta na bancada do Bloco, que aprovou esses orçamentos e que no ano a seguir, apesar de saber que foi cativado e que portanto não foi efetivado o orçamento que aprovou, voltou a cair na história da carochinha e a aprovar novamente o orçamento ao Partido Socialista com toda a satisfação e assim se mantém. Eu não sei qual é que é o seu déficit de atenção, porque eu já disse também várias vezes que nos sistemas que nós defendemos a maior parte dos players são na verdade público e non-profit. Portanto, eu não sei qual Pedro, é que é a ideia. mais uma vez, eu compreendo que seja difícil perder um debate, Espero, mas a má educação é como assim aquele limite, não é? É o limite da urbanidade, pronto, é só isso. Eu tenho respeito Realmente, por trás momento. de um liberal, quando ele é um Não bocadinho puxado, sai outra coisa qualquer. todo este debate. Mas, para além de que é estigmatizante, até para com a saúde mental, é só também isso. Peço desculpa, mas falarem ao mesmo tempo, peço desculpa, mas falarem ao mesmo tempo. Eu não costumo interromper, mas realmente há Não um limiar mínimo no mas debate. já me interrompeu 3 vezes hoje, como é que é que não interrompeu? Há um limiar mínimo no debate que é há um limiar tentar evitar a má educação. Que é deixar de esperar pelo fim e responder no final em vez de interromper. Pois, é tentar evitar a má educação, só isso. Exatamente. Isso mesmo. Pronto, solidário com a derrota, Pedro. Solidário com a derrota, mas é preciso evitar a má educação. E é preciso haver aqui algum respeito. Realmente não podemos estar a defender a saúde mental e depois estarmos a utilizar argumentos que vão contra a mesma. Portanto, agradecia só que houvesse aqui respeito entre todos e que ninguém se insultasse utilizando argumentos ou falsos argumentos que são bastante estigmatizantes. Obrigada. Okay. Peço desculpa, eu tive que me ausentar para pôr o computador a carregar, mas eu quero dizer que quando falo ao mesmo tempo não se ouve nenhum dos dois e pronto, sim, tentar não ter esse tipo de discurso, mas ao mesmo tempo também às vezes surge esse tipo de discurso instintivamente. Mas eu quero passar a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara para dar as últimas intervenções, já que estamos aqui já há algum tempo. Penso que toda a gente tem mais compromissos, nem que seja o jantar, mas então
Senhor Deputado Olavo Câmara. Eu gostava É a de palavra. finalizar, obrigado. Eu gostava de finalizar com alguns esclarecimentos, ou pôr bastante claro parte do que eu disse e também parte da discussão. A primeira é que nós estamos a ver parte das consequências do que foi o desinvestimento feito pelos governos do PSD e da direita em Portugal na área da saúde. E se nós desinvestimos, ou temos um grande desinvestimento há 5, 6 anos atrás, é normal ainda estar a fazer consequências. Se for ao ginásio, ou se deixar de ir ao ginásio, é normal daqui a um ano não ter o mesmo rendimento, apesar de ter voltado a ir ao ginásio um mês antes. E isso também tem de ficar claro, e nós do sistema ou deste negócio. E eu gostava que todos fizessem uma experiência em casa, que era pegar numa laranja, partir a meio, espremer, ou qual é a parte da laranja que nós vamos utilizar? Será o sumo? É este que a iniciativa liberal? É este que é direita? É este que os homens dos negócios querem em relação à saúde? Deve ficar com o sumo, e alguém vai ter de ficar com a casca, alguém vai ter de ficar com os caroços, alguém vai ter de ficar com o resto. E a minha dúvida é, se a gente deixar de investir e passar a fatia de leão para os supersumos da gestão em Portugal, que é os privados, podemos assim dizer, segundo algumas ideologias, a seguir quem é que fica com as cascas? Ou como é que nós estamos a seguir um país preparado para responder às cascas, sabendo que o sumo, a grande parte que interessa, ficou para aqueles que dizem que Estado não, mas quando o mercado falhou, é Estado sim, nós queremos Estado, o Estado tem de intervir, o Estado tem de responder, o Estado tem de colocar mais milhões, o Estado tem de apoiar, e realmente um sistema desses é aquele sistema que nós temos vindo a ver ao longo dos últimos 40 anos, com vários maus exemplos, que é a parte dos lucros fica para o privado, a parte das despesas fica para o público, e isso nós não podemos permitir, e acho que o Sistema Nacional de Saúde tem-se mantido ou não se tem descaracterizado muito nesse sentido, e há intenções claras de muita gente que se acha descaracterizado no sentido de passar a parte boa para o privado e a parte má ficar para o público, e isso nós não podemos permitir, porque tem de haver investimento, tem de haver financiamento no Sistema Nacional de Saúde, precisamente para responder e para as pessoas perceberem que o Sistema Nacional de Saúde responde, e é uma boa forma de responder às necessidades dos portugueses. E esse aumento do financiamento houve com os governos do Partido Socialista, principalmente nos últimos 6 anos. E nós também não podemos pôr isso de parte, principalmente no último ano, em que tivemos, se nós olharmos para o orçamento de 2020, mais 900, tenho isto aqui, mais 900 milhões, se não estou em erro, mais 900 milhões, do orçamento suplementar mais 500 milhões, agora no orçamento de 2021, além disto tudo está para trás mais um aumento superior a 500 mil milhões, é muito dinheiro, realmente é preciso saber gastar e investir no Serviço Nacional de Saúde, mas também no que toca aos recursos humanos e no que toca ao desinvestimento. Se nós temos se o Sistema Nacional de Saúde não está a responder da melhor forma, por falta de recursos humanos, isso também deve-se ao desinvestimento que houve no passado e a não atenção por parte dos governos diretos nessa questão. E agora, desde 2015, por exemplo, no que toca, desde 2015 até agora há mais 24 mil profissionais de saúde. E no que toca a médicos são mais de 4 mil, no que toca a enfermeiros são mais de 10 mil. Estamos a falar num espaço de 6 anos, um reforço fortíssimo no que toca aos recursos humanos, e com certeza iremos ter esses resultados mais tarde ou mais cedo, porque se nós tivermos a casa montada e as divisões todas a funcionar, com certeza que iremos ter uma melhor qualidade de vida e o sistema irá responder da melhor forma. E era por isso que eu achei importante terminar desta maneira, para esclarecer não só a parte do investimento, e também já agora, já que se falou tanto da Alemanha, gostava de dar um exemplo. Também há falhas de todos os sistemas, e nem todo o sistema é perfeito, que é, por exemplo, acho que para levar uma vacina na Alemanha é preciso preencher outros formulários, ou seja, aqui nós temos um sistema que funciona muito à base dos seguros privados, do financiamento do Estado, muito financiamento do Estado, e agora para levar uma vacina está a atrasar a vacinação, precisamente porque é preciso preencher outros formulários. Isso é só uma curiosidade também que eu achei interessante partilhar. E para terminar, Beatriz, quero-te agradecer o teu convite, quero agradecer o convite da nova Assembleia. Acho que vocês estão de parabéns por esta iniciativa. Eu fui apanhado um pedaço desprevenido porque não estava à espera que todos
colegas de painel fossem todos especialistas na saúde. Eu não sou um português que gosta do sistema de ensino público, gosta do sistema nacional, o Serviço Nacional de Saúde. Eu sou de uma terra, posso dizer que sou do campo, aqui na Madeira utiliza-se muito, sou do Portonês, que é o concelho mais pequeno da Madeira, em que realmente passam poucas as pessoas que ganham mais a ordenado mínimo. E nós temos de olhar e construir um país e responder às necessidades deste país para pessoas que não têm condições de recorrer ao privado ou de pagar quando necessita, ou que vivem numa bolha urbana em que todos os amigos ganham bem e depois pensam que toda a gente ganha bem. E nós temos de olhar para um sistema para um país que é multifacetado, com grandes diferenças entre todos e responder de uma forma universal e responder precisamente onde é preciso intervir, e acho que o Sistema Nacional de Saúde faz esse papel e responde a essas necessidades, e com certeza terá de ser melhorado e vai ser melhorado e nós temos de defender, para terminar o desafio que deixei aqui a todos os que nos estão a ouvir, é defender este sistema, este Serviço Nacional de Saúde, porque responde e irá responder sempre que os portugueses precisarem, e não irá responder sempre que houver lucro ou não, que é o que normalmente nós esperamos da parte privada, e é o que tem acontecido em vários campos. Eu dou um exemplo aqui no início da pandemia, quando começou a pandemia, todas as companhias aéreas pararam de viajar para a Madeira, só viajou a TAP, precisamente aquela que era pública. Por isso acho que nós não podemos estar dependentes da mão de ninguém ou de alguém que olha para uma folha de cálculo e percebe que não vale a pena fazer este tratamento, não dá tanto lucro como o outro, por isso faço por os recursos humanos a fazer o outro tratamento e deixamos de tratar aquele. Que é coisas que podem acontecer, é opções que poderão haver a ter se nós não tivermos mão do Estado no que toca a estes cuidados. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Olavo Câmara. Queria também dizer que também sou madeirense, por isso está aqui uma representação forte. Bem, isto já está a ultrapassar muito o tempo. Vamos então dar as últimas palavras. Cada senhor deputado pode dar sim umas palavras em 2, 3 minutos para concluirmos. Se quiserem dizer mais alguma coisa ou agradecer isto para os participantes, para a plateia, se quiserem agradecer ou fazer algum comentário, utilizem o bate-papo porque estamos mesmo a terminar. Muito obrigada. Um dos oradores que... Eu posso, se não se importarem, porque vou ser mesmo muito rápido. Agora sim, desculpem há bocado não ter cumprido com essa promessa. Eu queria apenas agradecer mais uma vez o convite, em particular à Beatriz, que fez o convite, à Nova pela organização, a todas e a todos por terem participado, e pronto, deixar só esta mensagem simples, que é: eu acho que nós concordamos que precisamos ter um melhor Serviço Nacional de Saúde, e acho que também concordamos que, enquanto cidadãs e cidadãos, isso também está nas nossas mãos, não é? Pode ser enquanto eleitores, pode ser enquanto utentes, pode ser enquanto decisores políticos, mas precisamos efetivamente de unir esforços em relação a isso. E agradecer mais uma vez e desejar muita força e muito sucesso para as próximas realizações deste tipo. Obrigado. Muito obrigada, em nome da nova Assembleia. Médico, Dr. Pedro Pereira. Sim. Pronto, agradecer o convite. Como sabem, não estou aqui em representação primariamente minha, mas do nosso deputado João Coutinho Figueiredo, que agradeceu desde o primeiro momento o vosso contacto, e eu agradeço também terem aceito eu fazer a sua representação. Gostei muito desta conversa, apesar de me ter sentido um pouquinho sozinho, mas pronto, é um pouco a tradução do país também aqui para a conversa. Mas acho que uma coisa que nos une a todos, seja o Olavo, o Moisés, a mim, a todos os que estiveram a ouvir, eu tenho a certeza disso, é que o interesse primário é melhorar a vida das pessoas. Temos visões diferentes para o fazer, fazemos diagnósticos diferentes, mas eu tenho a certeza absoluta que ninguém quer aqui que as pessoas tenham menos cuidados de saúde, menos direitos, menos do melhor a que têm direito. Temos visões diferentes e faz parte do jogo, e é assim que funciona. Dar os parabéns à Nova por esta iniciativa,
e dar-vos força e alento para o fazerem no mesmo tema da saúde ou noutros temas, que acho que é extremamente importante haver este contacto mais próximo com deputados, ainda que hoje da nossa parte não tenha sido possível diretamente, mas é importante para alimentar a chama dos poucos jovens que conseguem ter este carinho pela política e a vontade de falar diretamente com quem diz querer representá-los. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Senhor Deputado Olavo Câmara. Eu também acho que já me despedi na intervenção anterior, mas acho que vou deixar aqui penso que aqui o colega Moisés Ferreira não vai se importar, acho que acho que os que estão a assistir não são assim muitos, convidava vocês a visitar a Assembleia e almoçar connosco, e quem paga a conta sou eu e o Moisés, estão à vontade. É uma questão de quando passar esta parte da pandemia, lá para maio, quando tiver a melhorar e for possível, é uma questão de fiqueis com essa responsabilidade de marcar esta visita e este almoço também. Já é o segundo convite que nos fazem de deputados. Acho que vamos organizar uma visita de estudo à Assembleia um dia. Mas este foi um convite para almoçar e visitar, não foi só para visitar. Para almoçar, está bem. E tirar a fotografia e até logo. Certo. Portanto, eu queria agradecer a participação de todos aqui, em especial aos nossos oradores. No último debate que nós tivemos, também fui um pedaço desequilibrado, mas nesse caso foi Bloco de Esquerda versus Iniciativa Liberal e CDS, desta vez foi o oposto. Peço que apreciem a contribuição de cada orador aqui presente, que avaliem o conteúdo, utilizem-o para vocês pensarem e desenvolverem o vosso pensamento crítico e interessarem-se por pesquisar e perceber o que é que se passa na política portuguesa e não tanto pelas pessoas ou pessoalmente. Ouçam mais a ideologia e o que têm a dizer, porque aqui a piada do debate é diferentes ideologias. Se todos concordássemos a mesma coisa, isso não seria uma democracia, seria uma tirania, não é? Portanto, quero agradecer também à plateia, à participação de todos. Gosto muito de ver aqui membros da nova Assembleia e não membros da nova Assembleia a participar, a dizer as suas ideias, a contribuir aqui para a dinâmica do debate. E agradecer também à Nova School of Law, que também tornou possível este evento. Portanto, é isso. Muito obrigada a todos. Tenham um bom resto de dia, noite, como queiram. É isso. Se estiverem interessados em saber mais sobre a nova Assembleia, vejam a nossa rede social. Se quiserem transmitir alguma mensagem de agradecimento ou algum comentário a algum dos oradores, podem mandar mensagem ou mandar à nova Assembleia, que nós vamos depois mandar um e-mail a agradecer e essas coisas todas. Muito obrigada a todos. Tchau.